Tô pelo Jefferson. Tô até gravando já, cara. Sério? Sério? Tá, beleza. Não vai ter como me filmar, eu acho, mas só dando uma introdução geral, assim, a ideia da apresentação, então, que o Meneghetti, enfim, a Marilene solicitou para a gente compartilhar melhor como é que a gente construiu o MEG, que é um projeto que é interessante de ter manutenção, de a gente continuar atualizando ele e para a maneira como a gente pensou na construção do MEG é interessante a gente fazer esse vídeo, fazer uma primeira apresentação. Então a ideia vai ser uma coisa bem técnica, tá? Bem código, bem R. Para quem nunca viu R na vida vai ser bem abstrato as coisas que a gente vai ver hoje, provavelmente. Mas enfim, eu tenho que falar algumas coisas importantes que são muito atuais no R, que isso é imprescindível para quem for trabalhar com R no nível aceitável, digamos, de ciência de dados. Assim. O MEG foi tudo construído usando ferramentas recentes. Assim. A primeira delas é o Plotly, que é uma biblioteca JavaScript. É uma empresa, Plotly é uma empresa, na verdade, que desenvolve soluções de visualização de dados. Aqui está o site do Plotly. O legal é que o Plotly ele é muito usado em data science, tem muitos parceiros aqui. Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos assim do Plotly. Vou botar Plotly examples in R. Opa, escrevi errado aqui. Plotly. Então, aqui eu entrei na branch do R do Plotly, né? Então, o Plotly ele tem vários exemplos. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples aqui, um gráfico básico aqui. E daí ele tem o código em Scala, MATLAB, R, Python em Pandas, JavaScript puro e o Matplotlib, que é uma biblioteca do Python. Mas o legal é o seguinte, ó, que nesses exemplos, nesse mundo, eles metem o código aqui, então assim, plot underline ly, aqui é para carregar a biblioteca do R, Plotly. Aí tu entra com a base que tu quer e coloca a variável do x, a variável do eixo y, e ele me gera o gráfico embaixo. Então com esse código aqui, rodando esse código aqui no R, aqui é a linguagem R, tu consegue gerar esse código aqui. Então é um gráfico de dispersão, que ele tem toda a interatividade que a gente vê no MEG, tá? Então aqui a gente tem todos os tooltips aqui, a gente pode dar zoom e tal, tá? Isso é um conceito muito importante que o Plotly usa. Não somente o conceito do Plotly, mas também o conceito de Grammar of Graphics, que é um conceito novo. Esse gráfico aqui é muito interessante, que é como que se pensa na hora de fazer gráficos hoje em dia. Assim. O Grammar of Graphics ele trabalha com uma gramática de gráficos, em que eu entro com um banco de dados, então eu tenho um banco de dados estático, entro com um banco de dados e vou colocando várias camadas. Então, se eu quero, quais vão ser as minhas variáveis no eixo x, no eixo y? São os aesthetics. Que tipo de gráfico eu quero? Gráfico de linha, gráfico de expressão, gráfico de boxplot, gráfico de barras, enfim. E são os geometrics. Os facets, se eu vou quebrar esse gráfico em vários subgráficos. Então, tem várias camadas de gráfico, de layers, para poder construir um gráfico. Então, Plotly tem que saber. Grammar of Graphics, que é um conceito um pouquinho recente, nem tanto talvez. Tem alguns artigos, esse aqui é do próprio Harley Wickham, que ele comenta esse conceito. Outro conceito importante, o tidyverse. O tidyverse é um pacote do R que é um conjunto de pacotes feito por, grande parte deles, feito por esse cara aqui, o Harley Wickham. Esse cara aqui é sinistro. Mesmo do artigo ali. É o mesmo cara. Esse cara é tipo o Rodrigo Hilbert do R, eu gosto de falar. Né? Esse cara ele é muito bom, ele é cientista de dados-chefe da RStudio. Ele com alguns outros colaboradores desenvolveu esse pacote. E esse pacote é um pacote que tem um monte de pacote. Então tipo, tem o dplyr, o tibble, o readr, o ggplot2, a gente usa o tidyr para fazer data wrangling. Então assim, a gente vai usar muitas ferramentas, o MEG usa muitas ferramentas do dplyr, do tidyr e usa a base tibble, né? E outros fazem coisas legais aqui, programação funcional e tal, mas é basicamente o dplyr e o tidyr. Shiny. Isso é só os conceitos básicos que o MEG usa.
Shine, então, é uma ferramenta que a gente todo visualiza fé, visualiza, enfim, antigo visualiza fé, ou atual, não sei, usa por trás. Então, é uma ferramenta que cria web applications, né? Então, ele faz esse jogo, quando a gente abre o Mag aqui, a gente consegue interagir tanto com o gráfico e com inputs aqui. Eu consigo mudar aqui, eu quero botar aqui o tempo de desemprego, por exemplo. Eu consigo fazer essa interatividade de um input, né? Eu coloco aqui a série temporal que eu quero, e daí eu tenho o output, que é o gráfico aqui. Então eu tenho justamente essa interatividade gráfica que o Shine trabalha, sem precisar saber CSS, HTML e JavaScript. Mas é uma linguagem bem tranquila, o Shine. Ok, então assim, coisas básicas. Plotly, Grammar of Graphics, Tidyverse, Shine e R. Né? E com isso a gente tem o Mag. Tá? Isso é o básico para construir um aplicativo que qualquer aplicativo que atualmente só tem na FE usa essas tecnologias. Bom, então assim, alguma dúvida? Então? Então eu instalo o R, eu instalo o RStudio, que trabalha em cima do R, aí eu instalo o Shine, que trabalha em cima do R, e dentro do Shine eu uso os pacotes. Isso, é. O Plotly é uma biblioteca do R que não tem nada a ver com o Shine. Eu uso ela dentro do componente do Shine. Né? Tá, isso que eu queria saber. Bom, vamos voltar para o Mag, tá? O que é o monitor de economia gaúcha. É aquilo que a gente tinha pensado, né? A ideia é pegar vários indicadores macroeconômicos, né? Sob diversas óticas, né? Então a gente tem indicadores do nível referentes a nível de atividade, mercado de trabalho, confiança, inadimplência e crédito, índices de preço. Então daqui a gente tem atividade, a gente tem produção da indústria, venda do comércio, serviços, o IBCR do Banco Central. Então assim, a gente tem, para começar, o MEG ele já tem uma complexidade inicial, dado que são múltiplas fontes de dados para uma base só. Lembra do Grammar of Graphics? O primeiro facet é uma base de dados. Então a gente tem uma base de dados única que reúne todos esses indicadores. Não sei o outro tempo de mostrar como que a gente faz essa mineração, mas se der tempo eu mostro. Eu vou mostrar a confecção do MEG propriamente dita. Então assim, a gente tem indicadores IBGE, Banco Central, FEComércio, a própria antiga FE, né, no tempo de variáveis de emprego aqui. Aqui a gente tem indicadores da Fiergs, FEComércio, aqui Banco Central, IBGE, indicadores também de preços de imóvel no mercado imobiliário, Alphaplan. Enfim, então o MEG ele reúne todos esses indicadores. E o que ele tem de apresentação de visualizações? Né? Séries temporais. Então quando eu cliquei aqui, a gente já cai numa série temporal. Aqui eu tinha colocado tempo de desemprego. Então aqui a gente tem tempo de desemprego, sem ajuste sazonal, evolução aqui no tempo. Eu poderia colocar a série com ajuste, então eu venho e clico nessa opçãozinha aqui de baixo, ele faz o ajuste sazonal. É mais interessante fazer com, por exemplo, comércio, vendas, que ela é bem sazonal, dá pico no Natal. Eu venho aqui, boto série com ajuste sazonal, ela se atualiza automaticamente. Né? Não somente essa opção de tirar o componente sazonal, também visualizar períodos sazonais. Então quando eu clico aqui, vou colocar a série com ajuste sazonal, eu consigo, essas áreas rachuradas, elas identificam quando tem recessão, segundo lá a comissão lá do CODASSE, né? Comitê, eu sempre esqueço essa palavra, comitê do CODASSE. Pegar uma série maior aqui de tempo de desemprego, que é mais recente. Então aqui a gente tem uma recessão, aqui 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 uma recessão, a nível nacional. Vou pegar aqui produção industrial, pegar o IBCR. É mais interessante. Aí dá pra ver, né? Quando tem recessão, o IBCR cai. Aqui está a recessão mais recente, né? Com início aqui em fevereiro, findando aqui em dezembro de 2016. Né? Beleza. Essa é a primeira funcionalidade, acho que é uma das mais simples, que é simplesmente uma evolução temporal das séries que o MEG compõe. Tabela de variações.
Então é basicamente um tabelão em que a gente tem o valor bruto de cada indicador, mês contra mês do anterior, ou seja, agosto contra agosto, nesse caso aqui março contra março de 2018 contra 2017, média 12 meses, aqui é o acumulado 12 meses, né? Então tem a soma 12 meses sobre a soma 12 meses, mês contra mês imediatamente anterior, aqui tem dois asteriscos aqui que diz que é o ajuste sazonal, então a gente pega o ajuste sazonal dessa série e faz março contra fevereiro, abril contra março, e a média móvel 3 meses, então a gente faz a soma de 3 meses sobre a soma dos 3 meses imediatamente anteriores com o ajuste sazonal. Então a gente tem o valor bruto da série, o mês contra mês anterior, sem ajuste, média 12 meses sem ajuste, mês contra mês anterior com ajuste e média móvel 3 meses com ajuste sazonal. E isso a gente pode pegar para qualquer mês aqui, né? Posso variar aqui. E claro, a gente tem também esses componentes de cor e seta que indicam se o indicador está subindo ou caindo, e a cor indica se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Tem outras perfumarias aqui que eu não vou entrar em detalhes também. Aqui então é a dinâmica macroeconômica, eu vou colocar num outro. A setinha, pelo que eu entendi, o vermelho é se é negativo, né? A setinha que é ruim. A setinha que é ruim, que faz o quê? Em relação ao mês anterior, ao período anterior? Se a série é pró-cíclica, estar para negativo está vermelho. Se a série é contracíclica, ela está negativo é bom. Então, desemprego caindo é uma coisa boa, então vai estar verde. Apesar de estar negativo, Ó, tá, entendi. tempo de desemprego está subindo, mas está vermelho, porque é uma coisa ruim. Sim. Tá, não, mas a minha pergunta é a diferença da cor, do número e da setinha, é a mesma coisa. Não. A seta aponta o sentido da variação. Tá aumentando ou diminuindo. Tá aumentando ou diminuindo. Se é bom, se é ruim. E a Ah, cor, mas a cor dos dois, tá. é. A seta está para o sinal. Se é positivo, seta para cima, se é negativo, seta para baixo. Mas a cor, ela depende do tipo de dado que a gente está olhando. Beleza. Dinâmica macroeconômica. Só explicando, então, vocês já viram a apresentação do MEG, né? É aquela ideia de que a economia ela se movimenta em ciclos, né? Então a gente tem 4 estágios. A economia ela avança e retrai, avança e retrai, conforme o ciclo econômico. Então, se imagina que eu tenho um carro, então eu estou indo para frente e acelerando, eu estou crescendo a taxas crescentes. Só que daí eu tenho que começar a frear. Então, quando eu piso no freio, até eu parar de acelerar, significa que eu estou indo para frente, mas a taxas decrescentes. Então, a primeira derivada é positiva, a segunda derivada é negativa. Então, eu estou indo para frente e acelerando esse quadrante verde. Então, a gente tem o crescimento no eixo vertical, primeira derivada, aceleração no eixo horizontal, segunda derivada. Então, estar nesse eixo verde aqui significa eu estou com o carro indo para frente, porque eu estou crescendo e eu estou acelerando. No momento que eu estou indo para frente e piso no freio, eu estou crescendo, porque eu estou indo para frente com o carro, mas estou a taxa decrescente, estou decrescendo. Então, eu estou numa aceleração negativa, então estou em amarelo. Então, estou indo para frente com o pé no freio. No momento que eu paro o carro e engato a ré, porque eu tenho que, no ciclo econômico eu tenho que ir para frente e para trás, eu estou indo para trás a taxas crescentes. Ou seja, eu estou a taxas crescentes em termos negativos. Né? Então, eu estou indo para trás, acelerando para trás. Então eu estou na taxa decrescente de crescimento e taxa decrescente de aceleração. Porque eu estou indo para trás e acelerando para trás. Só que indo para trás eu piso no acelerador, então eu estou indo para frente. Então eu começo a ir para trás, mas eu estou indo a taxas decrescentes querendo ir para frente. Então eu estou indo para trás ainda com o carro, eu estou crescendo, só que nesse caso aqui eu estou acelerando para frente. Ou seja, agora nesse caso eu estou indo para trás, pisando no freio e querendo ir para frente. Depois, quando eu passo desse zero aqui, eu começo a ir para frente de novo. O que significa isso? Significa que se eu der um play aqui, e aí, cada um desses pontinhos aqui é um indicador, né? Então a gente tem, cada símbolo aqui é a descrição. Então, por exemplo, esse pentágono aqui é o comércio das vendas. Eu posso incluir, por exemplo, o PIB no monitor. Aqui PIB trimestral, mas eu consigo incluir ele. Então, quando eu dou um play aqui, eu consigo verificar que, de uma maneira geral, tá? Não é perfeito, a vida não é perfeita. Só vou fazer um negócio mais legal aqui. Então, pause.
vou fixar os meus eixos e vou dar um play de novo. Então eu consigo ver, agora eu fixei os eixos, tá? Fixei o eixo horizontal, vertical e o eixo horizontal. Os indicadores de alguma maneira eles se movimentam, aqui está um pouquinho mais lento, tá? De maneira anti-horária, que é o ciclo econômico. Aqui está meio lento, tá? Mas de certa maneira ele se movimenta de maneira anti-horária. Não somente os indicadores como um todo, eu posso filtrar tipos de indicadores. Eu tenho o tipo antecedente, que antecede o crescimento, coincidente, que é no mesmo período, e é defasado. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e valor, os defasados, que são, depois de muitos testes, né, tempo de desemprego, taxa de desemprego, inadimplência e crédito, que são indicadores que se movimentam depois do PIB. Como que a gente chegou nesses indicadores? Foram testes de econométricos que foram feitos, que estão explicados no artigo do MEC, que está na metodologia, na apresentação. Então, quando eu dou play aqui, a gente verifica que, para tempo de desemprego, taxa de desemprego, inadimplência e crédito, o PIB, ele, de certa maneira, ele está na frente. Ou seja, esses indicadores aqui são defasados. Ó. Eles estão perseguindo o PIB. O PIB se movimenta a cada 3 meses, tá? Porque ele é trimestral. Ele vai provavelmente cair agora. Ó,